Irmãos queridos, é uma bênção estar de volta, depois de um tempo de quarentena. Um pouco enfraquecido ainda, mas reanimado pela graça. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 32, e nós leremos a partir do verso 22 ao verso 32. Gênesis 32, 22 a 32. Está escrito o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficou ali só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas? Ou por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos amados, eu gostaria de pensar um pouco com vocês hoje sobre a história de uma conversão. Talvez a conversão de Jacó, uma das mais emblemáticas da Bíblia e da história. Via de regra, nós pensamos numa conversão e nos chama mais atenção quando é uma pessoa perigosa, um criminoso, um assassino, um ladrão, uma pessoa que trouxe transtorno para a sociedade, ou uma pessoa megalomaníaca. Talvez nos lembrássemos agora de Nabucodonosor no Antigo Testamento, de Saulo de Tarso no Novo Testamento, de uma mudança radical, de uma transformação bombástica, de um passado cheio de escuridão e agora um futuro luminoso. Mas hoje eu queria pensar com vocês na conversão de um homem que viveu o sagrado desde que nasceu, que diríamos hoje bebeu o leite da piedade desde a sua infância, que nasceu dentro de uma família chamada por Deus para ser a protagonista da redenção na história da humanidade, para formar um povo e deste povo vir o Messias, o Salvador do mundo. Diríamos hoje que a conversão de alguém que nasce num lar crente, que cresce na igreja, que está acostumado com as coisas sagradas. Jacó é uma das figuras mais importantes da história da redenção, uma das personagens mais importantes da história bíblica. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, pai das 12 tribos. Este homem só vai ser convertido aos 97 anos de idade. Isso é um fato curioso para nós. Quando ele saiu da casa do pai e da mãe, depois de ter traído seu irmão e enganado seu pai, ele tinha exatamente 77 anos nesse tempo. Ele passa 14 anos em Harã, na casa de Labão. Trabalha 14 anos pelas suas mulheres. Quando nasce seu filho José, ele quer voltar, seu sogro não deixa, ele trabalha mais 6 anos.
ficando, portanto, lá 20 anos. Quando ele retorna, quando acontece a sua conversão, ele tem exatamente 97 anos. Nessas alturas, o José tem 6 anos. 11 anos depois, o José é vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos, com 17 anos, e Jacó tem 108 anos. Jacó fica no Egito, José fica no Egito 22 anos até levar sua família. Então, o Jacó vai para lá com 130 anos, morre com 147 anos. Então eu gostaria hoje de pensar com vocês na história da conversão desse homem. Porque nos choca às vezes pensar que Jacó, aos 97 anos de idade, ainda não era um homem convertido. Quando ele sai de casa com 77 anos, ele tem experiência, por exemplo, em Betel. E quando Deus aparece para ele em Betel, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac teu pai. E você fica esperando Deus dizer: e eu sou o teu Deus, mas Deus não diz isso. Até ali, aos 77 anos, Deus era o Deus do seu avô, Deus era o Deus do seu pai. Quantas pessoas que hoje, na igreja, membros da igreja, filhos de pais crentes, educados na igreja, educados nas coisas de Deus, estão presentes na igreja, acostumados em ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, mas que também ainda não tiveram uma experiência real, pessoal, de conversão. Daí a importância desse tema. E eu gostaria então de olhar para a história dessa conversão, destacando, irmãos, duas verdades pilares, pivotais da fé cristã. A primeira delas, notem comigo, que a conversão de Jacó passa pela escolha soberana de Deus. Se nós fôssemos usar uma linguagem mais teológica, diríamos que passa pela eleição incondicional. Se não, vejamos. Se você olhar comigo o capítulo 25, verso 23, está claramente definido aí o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Você começa a perceber que Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Não havia virtude nele. Não havia predicados morais ou espirituais nele que pudessem sugerir: não, eu vou escolher Jacó porque ele é uma pessoa boa, porque ele é uma pessoa piedosa, porque ele é uma pessoa santa, porque ele é uma pessoa que anda na minha presença. Não, Deus o escolheu antes dele nascer. E é assim que Deus escolheu a você e a mim. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando os fundamentos da terra não tinham sido lançados ainda, Deus já havia amado você, conhecido você, colocado o seu coração em você. O que a Bíblia nos ensina é que não somos nós quem escolhemos a Ele, é Ele quem nos escolhe. Ele não passou a nos amar porque nós o amamos, não, Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Ele é um refluxo do fluxo do amor dEle por nós. Mas nota em segundo lugar comigo, que não apenas Deus o escolheu soberanamente, mas Deus amou Jacó apesar dos seus pecados. Se você olhar comigo por gentileza, e você pode fazê-lo se quiser, lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, tem algo interessantíssimo aí que eu chamo a sua atenção. Veja comigo, por favor. Malaquias 1, versículo 2. Deus diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Por que Deus amou Jacó? Porque ele era bom? Porque ele era piedoso? Porque as suas obras eram aprovadas por Deus? Não. Deus amou Jacó soberanamente. Talvez se você botasse numa balança e comparasse Jacó com Esaú, você teria uma espécie de preferência por Esaú. Jacó, aquele cara sorrateiro, enganador, suplantador, que procurava o momento da fraqueza do outro para tirar proveito.
mas Deus o amou. Se você censura Deus por amar Jacó, pense um pouquinho, por que Deus amou você? Porque Deus me amou. Se Deus fosse olhar para as nossas virtudes, Ele não nos amaria jamais. Ele nos amou soberanamente, incondicionalmente. Ele não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Isso é algo sublime. Volta comigo para Gênesis, por gentileza, para nós entendermos um outro aspecto glorioso aí desta soberania de Deus, nessa escolha soberana de Deus. Terceiro lugar, Deus tomou a iniciativa de salvá-lo. Olha comigo o verso 24, por favor. Porque o texto nos informa que Jacó está sozinho no Val de Jaboque, porque ele sabe que o seu irmão está vindo contra ele com 400 homens. Ele largou seu irmão para trás há 20 anos. Seu irmão queria matá-lo. A consciência dele não o deixa em paz. Ele quer proteger a família e passa a família toda, mas ele fica só. Tem hora que o homem precisa ter um encontro sozinho com Deus, sem sua família, sem seus bens, sem sua influência, sozinho, ele e Deus. Mas é curioso que o verso 24 nos informa o seguinte: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Quem toma a iniciativa da luta não é Jacó, é o homem. E quando o contexto aqui mostra que esse homem é um anjo, que na verdade não é um anjo, é o próprio Deus. Quando ele diz no verso de número 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: via Deus face a face. Isso é maravilhoso, porque a minha e a sua conversão só aconteceu porque Deus tomou a iniciativa. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, irmãos. Foi Ele quem nos atraiu com cordas de amor, foi Ele quem tirou o tampão dos nossos ouvidos, foi Ele que tirou a venda dos nossos olhos, foi Ele que arrancou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, foi Ele que tomou a iniciativa de nos buscar porque estávamos perdidos. Essa é a iniciativa divina. A obra da salvação é obra da soberana vontade de Deus na nossa história. Mas em quarto lugar, vejam comigo que Deus não desistiu de Jacó, apesar da sua resistência. Olha por gentileza os versos 24 e 25 comigo. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Note você que o texto nos informa que a luta foi até o romper do dia. E Jacó resistindo. É claro que Jacó, ao longo desta briga, desta luta, desta conflagração naquele vale, compreende que ele não está lutando com um homem comum. Ele mede força com força, poder com poder, destreza com destreza. Ele não quer ceder, ele não quer mudar de vida. Ele saiu de casa carregando talvez uma mochila nas costas e retorna 20 anos depois, rico, com uma família numerosa. Ele não quer uma mudança, ele não quer uma transformação, ele tem resistência. E eu não sei qual é a história de cada um de nós, mas comece a pensar um pouquinho na sua conversão. Como é que foi? Quantas vezes você ouviu? Quantos conselhos você ouviu? Quantos sermões você ouviu? Quantas músicas você ouviu? Quantas vezes você veio à casa de Deus? Quantas vezes alguém pregou para você? E quantas vezes talvez você que está aqui hoje resistiu à voz de Deus? Mas bendito seja o Senhor. Houve um momento que Deus quebrou a dureza do seu coração, houve um momento que Deus quebrou a resistência do seu coração e você se rendeu, porque Deus não desiste de você, como não desistiu de Jacó. Quinto lugar, Deus preferiu ferir Jacó para não perdê-lo para sempre. Olha comigo o verso 25, por gentileza. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o anjo. Isso aqui é o ponto central do equilíbrio do homem, da força do homem. Tirou isso aí, ele está fraco, ele está vulnerável, ele está incapacitado de lutar. Deixa eu dizer algo soleníssimo para você nesta noite.
o plano de Deus não pode ser frustrado. Deus irá às últimas consequências para salvar sua vida. Deus mandou Nabucodonosor comer capim com os animais. Deus pegou Manassés e botou um anzol no queixo dele. Deus pegou Saulo de Tarso, altivo, soberbo, arrogante, e o jogou ao chão. Deus pegou o Jacó e o deixou aleijado. Deus é poderoso nesta resistência, às vezes, do nosso coração, em quebrar nossas resistências. Há 97 anos, Jacó conhece a história do Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Há 97 anos ele escuta essa história, mas ele resiste, Deus luta com ele, e ele resiste, Deus faz promessas, e Deus o abençoa, e ele resiste. Chega um momento que Deus toca, é uma enfermidade, é uma perda financeira, é um acidente, é uma situação difícil. Deus é poderoso, porque Ele é o Senhor das circunstâncias, e Deus prefere feri-lo a perdê-lo para sempre. Mas, amados irmãos, eu gostaria de olhar a conversão deste homem por uma outra perspectiva. Não apenas na perspectiva da soberana escolha de Deus, mas agora na perspectiva da graça irresistível de Deus. O mesmo Deus, diz o apóstolo Paulo, que predestina, é o Deus que chama. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em outras palavras, Deus não deixa o processo no meio do caminho. Deus não começa uma obra como alguém que trabalha numa escultura. Com Miguel Ângelo, vocês sabem que Miguel Ângelo só terminou 14 obras das que começou. Muitas obras que Miguel Ângelo começou a cinzelar no mármore, ele largou para lá. Deus não é assim. O que ele começa, ele termina. Bendito seja Deus, irmãos. É por isso que você e eu estamos aqui nesta noite. A graça de Deus é irresistível. No sentido final, você pode resistir por um tempo, mas se Deus escolheu você, Ele irá às últimas consequências para alcançar você. Então vejamos isso, primeiramente. Olha comigo o versículo 26. Disse Deus, ou disse o homem que lutava com ele, ou o anjo que lutava com ele: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. A ideia aqui é a seguinte: Jacó reconhece a sua necessidade de salvação. Quantos de nós aqui, na caminhada da vida, na história da nossa conversão, viveu anos, sem sentir essa necessidade? Ia para a igreja, talvez até fazia parte de uma liderança da igreja, talvez seja até membro da igreja, mas não tinha experimentado o novo nascimento ainda. Seus pecados não incomodavam você? Sua consciência não perturbava você? Mas chega uma hora em que a graça soberana e irresistível de Deus acicata você, alfineta você, e naquele momento você tem uma consciência: você não pode de forma nenhuma prescindir desse encontro transformador com o próprio Deus. Senhor, eu não posso te deixar ir se tu não me abençoares. Eu tenho dinheiro, eu tenho rebanhos, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho riquezas, mas isso não é o que eu mais preciso agora. Eu preciso da tua presença, da salvação, é do milagre, da mudança que tu vais operar na minha vida. É isso que Jacó está pedindo. E essa consciência, irmãos, essa percepção, essa noção da necessidade, só o próprio Deus pode gerar no nosso coração.
Nós não geramos isso. Nós não produzimos isso. Por nós mesmos, nós não seremos arrastados para a presença de Deus. É Ele quem nos arrasta para Ele com cordas de amor. Mas notem mais. Eu preciso que você entenda como é que foi esta fala dele. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Porque Gênesis não nos dá esse detalhe. Como é que foi isso? Palavras secas, palavras apenas formais, apenas com a razão ele disse isso, ou existe um quebrantamento por trás dessas palavras? Quem vai nos dar essa informação é o profeta Oséias. Então abra comigo aí, por gentileza, profeta Oséias capítulo 12. Depois voltaremos para cá. Oséias capítulo 12. Versos 3 e 4. Veja você o que está escrito. Oséias está fazendo como que um resumo da história de Jacó e diz assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Bom, você pode perguntar, mas o cara não tinha 97 anos? Ok, mas ele morreu com 147. Isso é a mesma coisa de um camarada que vive 80 anos, com 50 ele está no pleno vigor. No vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com um anjo. Note você que não é um anjo, é o anjo. E sempre que você encontrar na literatura bíblica o anjo, isso é uma referência à segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu misericórdia, lhe pediu mercê. Então note você, voltando para Gênesis 32, por gentileza. Note vocês que Jacó está pedindo a misericórdia de Deus com lágrimas. Só uma pessoa arrependida e quebrantada pede a misericórdia de Deus. Agora ele reconhece que é pecador. Agora ele tem necessidade de mudança e transformação. Agora ele compreende que não dá mais para continuar a vida do jeito que ele estava levando. Ele tinha as bênçãos de Deus, ele tinha as promessas de Deus. Deus fizera várias promessas para ele lá em Betel há 20 anos. Mas a vida dele não mudou. É possível que você seja filho de crente, que você seja neto de crente, que você frequente igreja, que você conheça a história da redenção, que você seja uma pessoa próspera, que você tenha uma família bonita, que Deus tenha dado a você todas as dádivas da graça comum, e você ainda não tenha tido uma verdadeira experiência de conversão. Jacó agora compreende que ele precisa de Deus. Ele não pode andar mais um dia sequer sem a bênção de Deus. E ele faz isso com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não posso deixar ir. Se tu não me abençoares, eu não quero continuar do mesmo jeito. Eu não quero continuar da mesma maneira. Eu preciso ser transformado. Terceiro lugar, Jacó confessou o seu pecado. Olha comigo, por favor, o versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Ora, isso não foi uma resposta, isso foi uma confissão. Há 20 anos, quando ele entrou no quarto do seu pai, já idoso, já praticamente cego, e o pai perguntou, quem é você? Ele respondeu para o pai, eu sou Esaú. Depois o pai deu uma desconfiada, mas será que é Esaú mesmo? A mão está peluda igual a do Esaú, a roupa está com cheiro de Esaú, mas a voz é do Jacó. Você é Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Quando o irmão chegou e descobriu essa história de traição, ele diz, não é porventura que ele se chama Jacó, enganador, suplantador? Deus não está fazendo essa pergunta para ele porque precisa de uma informação. Como você chama? É claro que Deus sabia que ele era ele. É claro que Deus sabia o nome dele.
Há perguntas que parecem óbvias demais, mas não, elas têm um propósito, é despertar a consciência, é acender a luz vermelha. Porque enquanto o homem não tiver consciência de que é pecador, não há salvação, irmãos. Salvação é resultado da consciência do pecado, do arrependimento do pecado e do abandono do pecado. É preciso arrepender e crer. Qual é o teu nome? Ele respondeu: eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou um suplantador. Essa é a minha história. Aqui começa o caminho da luz, o verdadeiro arrependimento, a confissão. Mas notem, quarto lugar, a história da redenção, olhando comigo, por gentileza, o versículo 30. Você pode ler o 30 comigo? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Bendito seja Deus, ele teve um encontro com Deus, ele viu a Deus. Nós hoje vemos a Deus pela fé, mas é necessário ver a Deus. O pecado pode nos atrair até o momento que nós vemos a Deus. O pecado, como cipoal, vai nos enredando, vai nos enleando, vai nos sufocando, vai nos amarrando, até o momento que você contempla a face de Deus. As correntes se quebram, os grilhões se partem, e ele diz: ali a minha vida foi salva. Aos 97 anos, transformado, perdoado, convertido. A partir daí, Deus diz: você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Eu vou mudar seu nome, eu vou mudar sua vida, eu vou mudar sua história, eu vou mudar seu futuro, eu vou levantar você para ser uma bênção para o mundo. Três momentos importantes aconteceram na vida desse moço. Lá em Betel, ele conheceu o Deus de seus pais. Aqui em Peniel, ele conheceu o Deus da sua vida. Lá em El Betel, capítulo 35, versículo 7, ele conheceu o Deus da sua restauração. Deus está aqui hoje, irmãos. Aqui hoje para fazer promessas. Aqui hoje para salvar. Aqui hoje para restaurar. Eu não conheço a história de todos vocês, mas quem sabe algumas pessoas entraram aqui hoje tendo uma relação com Deus antiga, desde o berço. Filho de crente, neto de crente, nasceu na igreja, cresceu na igreja, nunca abandonou a igreja, bebeu o leite da piedade desde a infância, escutou de seus pais a história da redenção, aprendeu na escola bíblica dominical a história da salvação. Mas quem sabe nunca passou disso. São verdades intelectuais, que ele aprendeu, que ele decorou, que ele assimilou. Mas que precisa hoje de um novo nascimento, de uma mudança real, de ver a Deus face a face, de ter um encontro pessoal, transformador com Deus. Hoje chegou o Val do Jaboque para você, este lugar é o Val do Jaboque para você. Hoje Deus está aqui lutando com você, encontrando-se com você para salvar a sua vida, para dar a você a vida eterna, para perdoar os seus pecados, para mudar a sua história, para dar um novo começo na sua jornada. Eu quero orar com você. Eu queria que você nesse momento curvasse a sua fronte, fechasse seus olhos. Você que está nos acompanhando, onde você está, agora coloque a sua vida nas mãos de Deus. Esta é uma noite de salvação, esta é uma noite de reconciliação. Esta é uma noite em que os filhos da aliança hão de encontrar-se com o Deus vivo, Deus de seus pais, agora também o Deus da sua própria vida. Deus bendito, louvado seja o teu nome, pela conversão de Jacó, pela experiência de Jacó. Que esperança isso traz para nós, Deus, de saber que jamais tu desistes daqueles a quem tu amaste desde a eternidade.
Alguns convertidos na infância, outros convertidos na juventude, outros convertidos na fase adulta, outros convertidos na velhice, mas convertidos. Bendito é o teu nome. Agora rogamos-te, Deus, se há nesta casa, neste santuário, alguém que precisa nascer de novo, que o Espírito Santo toque este coração nesta noite, para que haja salvação nesta casa, nesta noite. Aqueles que estão nos acompanhando, meu Deus, toca o coração deles, aqui no Brasil e fora do Brasil, para que haja salvação nesta noite, nesta casa, em nome de Jesus. Aleluia, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Porque Tu nos amaste, jamais desististe de nós. Aleluia, louvado seja o Teu nome, porque nós tivemos a bênção de um dia ter os nossos olhos abertos e ter o nosso coração transformado pela obra soberana do Teu Espírito. Louvando o Teu nome, estamos nesta noite com muita gratidão por tão grande salvação que nos deste. Em Cristo Jesus. Amém.